Então, nesse canal você já viu 2 vídeos falando sobre noção intuitiva de limite de uma variável. Hoje ainda vamos chegar a falar de limite de uma função, mas por enquanto estamos reforçando a noção de limite de uma variável, certo? Então vamos voltar aqui a esse exemplo do controlador de velocidade para tirar algumas observações muito importantes, que não é possível esquecer. Então daqui vamos tirar algumas observações muito importantes. Então vamos voltar aqui rapidamente. Observe que a velocidade vai crescendo. A pessoa está ali a 70 km por hora e deseja ir para 80. Então este controlador vai permitir que a cada instante, não importa quanto é esse passo de tempo, se é 0,1 segundo, se é 1 segundo, não importa, ele vai permitir que seja adquirida metade da velocidade que falta. Então de 70 para 80 falta 10, passou para 75, para 77,5 e assim sucessivamente. O que importa é que a velocidade, com o passar do tempo, está cada vez mais se aproximando de 80 km por hora, sempre crescendo em direção a 80, mas nunca será igual a 80. Por quê? Porque sempre vai faltar a metade de algo. Então, a velocidade nunca será igual a 80. O que nos permitiu afirmar já que a velocidade tende a 80. Então, já vimos isso e usamos este símbolo da setinha. Então, aqui tem duas leituras. V tende a 80 km por hora, claro, ou o limite de V é 80 km por hora. Mais comum a primeira, que digamos que V tende a 80. Então, por que isto acontece? Vamos observar agora aqui a diferença, segundo até a definição matemática de limite, que não vamos aqui entrar nela, não importa neste momento, apenas queremos reforçar a ideia de limite. A definição me diz que para qualquer diferença, então, primeira observação, qualquer diferença que seja pequena e arbitrária, vai haver um valor da velocidade a partir do qual todas as velocidades superiores a essa satisfazem a essa desigualdade. Módulo de V menos 80 menor do que delta. Esta é a letra grega delta minúsculo, certo? Então vamos ver aqui. Se eu estabelecer 0,1, eu procuro aqui na coluna delta e vejo que a partir do tempo t igual a 7, inclusive, as diferenças já são inferiores a 0,1 e vejo que todas essas posteriores são igualmente, certo? Se eu estabelecer 0,01, igualmente, ou seja, haverá um momento que será este aqui, t igual a 10, onde essa diferença é inferior a 0,01 e como eu estou vendo que a velocidade está crescendo, e nunca atinge 80, eu deduzo que todas essas posteriores satisfazem igualmente. E não faz diferença, não faz nenhuma diferença qual é o valor de delta, se é 1 milésimo, se é 1/10 de milésimo, qualquer que seja, haverá um valor da velocidade onde isto vai acontecer. Portanto, já afirmamos que V tende a 80. Número 2. Número 2, uma outra coisa que fica absolutamente claro e não pode ser esquecido é que se V tende a 80, então
V é diferente de 80. É isso que está acontecendo aqui. Então, isto é muito importante, vai ter consequências importantes no segmento do nosso curso. Não pode ser esquecido. Se V tende a 80, isto significa que V é diferente de 80. Então, quando eu digo que V tende a 80, eu não estou dizendo que V é igual a 80, certo? A mesma coisa, se eu disser que uma variável x tende a 2, eu vou entender que x é diferente de 2 e assim sucessivamente, independente de qual seja a variável e de qual seja o valor do limite. Número 3, igualmente importante, se para x tendendo a L, ou para x tendendo a 2, ou para x tendendo a 10, tanto faz, devemos ter a diferença entre x e L menor do que um número muito pequeno e arbitrário, ele não é fixo, sem nunca essa diferença ser zero. Então observe que esse limite tem que ser único, porque o módulo de x, por exemplo, o módulo de x menos 2 não pode ser menor do que 0,00001, por exemplo, e o módulo de x menos 3 ao mesmo tempo ser também menor do que 0,00001. Não dá. Então, uma variável, isso é muito importante também, uma variável não pode ter dois limites. Só tem um único limite. O limite é único. Então, uma variável não pode ter dois limites. Então, daqui para diante, agora vamos passar a ver o limite da função. E se y é f de x, algo acontece com x para eu ver o que vai acontecer com f de x. Então, a partir de agora não vai estar mais em discussão se x tende ou não tende para um valor de L, ou para um valor de A, ou valor de B. Agora, o meu foco será o que acontece com a variável y, o que acontece com f de x. Então, vamos falar agora sobre o limite da função. O que acontece com y quando x tende a um certo valor? Então, vamos esquecer a definição. O que importa é que nós tenhamos um entendimento sobre o conceito, esquecendo por enquanto a definição. Então, o que acontece em que condições o limite, quando x se aproxima de um valor igual a A, o que acontece com f de x de tal forma que ele se aproxime de L? Então, observe graficamente o que está acontecendo aqui. Então, eu tenho aqui x, tenho aqui y. Então, aqui eu tenho a função f de x. Aqui eu tenho o valor de x igual a A e f de A. Então, f de A, neste caso aqui, deste exemplo, f de A, neste caso, é igual a L. Então, em que condições isto é verdade? Isto será verdade se, ao aproximar cada vez mais x de A, ou seja, que vimos no slide anterior. Vimos no slide anterior que aproximar cada vez mais x de A significa dizer que x tende para o valor de A. Então, à medida que eu vou aproximando x de A,
o mesmo vai acontecendo com a variável y. E o que vai acontecer com a variável y quando eu aproximo x de A? Consequentemente, y se aproxima de L. Então, x nunca será igual a A. X aproxima-se indefinidamente de A. Aproxima-se sempre mais de A. E y aproxima-se sempre mais de L. Pronto, simples assim. Ou seja, se x se aproxima de A, em consequência, y se aproxima de B. Vamos ver aqui 2 exemplos para acabar de entender isto neste momento. No segmento, vamos ver nas próximas aulas, nos próximos vídeos, vamos ver outros tantos exemplos, mas por enquanto vamos ficar com estes 2. Primeiro exemplo. Então aqui temos os eixos coordenados, exemplo 1. Então, exemplo 1, aqui o eixo x, aqui o eixo y, aqui f de x. Aqui o valor x igual a 1, aqui o valor y igual a 2. Então, o que acontece? Ao aproximar x de 1, quer seja por valores inferiores ou por valores superiores a 1, o que está acontecendo com y? Está se aproximando de 2? Sim. Então, neste primeiro exemplo, eu posso dizer facilmente que o limite quando x tende a 1 de f de x é igual a 2. Coincidentemente, que legal, né? Coincidentemente, f de 1 é igual a 2. Mas isto importa? Não. Isto não importa. O que importa é que quando x tende a 1, f tende a 2. Simples assim. Então vejamos um segundo exemplo mais elucidativo. Exemplo 2. Então eu tenho aqui um caso parecido. X, Y, aqui está f, aqui eu tenho um intervalo aberto, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1 também. Observe que neste caso f de 1 não existe, f de 1 não existe, mas se eu resgatar o conceito que vi aqui, eu vou entender facilmente que quando eu aproximo x de 1, apesar de f de 1 não existir, eu vejo que y também se aproxima de 1, portanto, facilmente eu afirmo que o limite, quando x tende a 1, de f de x é igual a 1. Mas observe agora que curioso, f de 1 não existe, mas o limite, quando x tende a 1 de f, existe. Por quê? Porque neste caso x é diferente de 1, aqui também. X era diferente de 1. E se x é diferente de 1, ele nunca vai chegar a ser a 1. Então o valor de f de 1 não me interessa. O que me interessa é o que acontece com o y quando x se aproxima cada vez mais de 1. Não importando se está se aproximando pela esquerda, por valores inferiores a 1, ou pela direita, por valores superiores a 1. Não importa. O que importa é que eu vejo claramente neste gráfico
que quando x se aproxima de 1, ou seja, quando x tende a 1, y também tende ao valor de 1. Vejamos ainda mais um último exemplo. Então, temos aqui uma função f de x definida por duas sentenças. F de x é igual a x para x diferente de 3. E f de x é igual a 0 para x igual a 3. Então, desta definição de f de x, eu já observo claramente que f de 3 é igual a 0. Muito bem, isso é a plena verdade. Se para x igual a 3, f de x vale 0, então é exatamente isso. F de 3 é igual a 0. O que eu quero saber aqui? Eu quero que seja determinado o limite quando x tende a 3 de f de x. Muito bem. Então, para nos auxiliar, vamos construir um gráfico. Aqui está x, aqui está y. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3. Então aqui eu tenho aberto, aqui eu tenho fechado, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e aqui está o gráfico da minha função. Muito bem, f de x. Então, quanto vale o limite quando x tende a 3 de f? Então, vamos aproximar x de 3 e ver o que acontece com y. Então, estou aproximando x de 3 por valores inferiores a 3. Ou seja, x está tendendo a 3 pela esquerda. Já vamos ver isso mais adiante. Mas eu vejo que pela esquerda aqui, y está igualmente se aproximando de 3. E pela direita, vou aproximar x de 3 pela direita. Observe que eu estou aproximando apenas, eu não estou atingindo x igual a 3. E está acontecendo a mesma coisa, ou seja, y está tendendo a 3. Então, o limite quando x tende a 3 de f é igual a 3, mas f de 3, observe que é igual a 0. Então, para reforçar que não importa para mim o que acontece em f de 3. Por quê? Porque quando x tende a 3, x não é igual a 3. Ao contrário, x é diferente de 3. Ah, professor, mas ele está se aproximando cada vez mais de 3. É 2,99999, etc. É 3,00001 e assim sucessivamente. Mas ele é igual a 3? Não, não é igual a 3. Então, por isso, o limite, a ideia de limite, é diferente da ideia que eu carrego do valor da função no ponto. Então, aí está um terceiro exemplo para ilustrar esta noção do que é o limite da função. Então, observe que não estamos falando da definição, embora a definição do limite da função num ponto concorde integralmente com isto que falamos, mas
aqui estamos focando apenas na noção, no conceito por detrás dessa definição, que por sinal nem a mencionamos. Então, se você gosta desse vídeo, se você entendeu, se você conseguiu acompanhar, então deixe o seu like, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. E se você não entendeu, se ficou com alguma dúvida, poste nos comentários, eu responderei com o maior prazer. Terei o maior prazer em cooperar com sua evolução dentro do cálculo. Até os próximos vídeos!